Olá para você que está aqui me assistindo, eu sou a Ana Rodrigues e nós vamos fazer agora a nossa reflexão astrológica. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e aproveite aqui as informações que eu vou passar para vocês, né? Lembrando sempre que a análise que eu faço é uma análise de clima dos dias, né? Não é um horóscopo para signos solares, nem para o signo ascendente. É uma ideia maior, assim, um pouco mais ampla, que vai servir aí para você organizar as suas atividades, suas decisões ao longo da semana. Já faz alguns anos, né, que eu faço esse tipo de reflexão aqui no canal do YouTube, então se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos. E quem não é inscrito no canal, aproveite aí para se inscrever. Gente, essa é a semana que vai do dia 13 ao dia 19. É uma semana com muita coisa interessante acontecendo no céu. A gente veio de uma semana bem parada, né? Na semana passada a gente não teve grande movimentação no céu, mas esta tem lua cheia, a gente tem Mercúrio ingressando em Aquário, a gente tem o Sol ingressando em Peixes também. Então vamos lá ao que interessa. Nós vamos falar sobre esta semana, do dia 13 ao dia 19 de fevereiro. E é aqui no dia 16 que nós vamos ter uma fase cheia acontecendo, né? E também aqui no dia 19 o ingresso do Sol no signo de Peixes. Ao longo da semana também muitos eventos. A gente tem alguns dias que vão ter só um movimento no céu. Mas em compensação, outros, como o próprio dia 16, que é o dia da lua cheia, é cheio de eventos, gente. Então, vamos lá. Bom, no dia 13 de fevereiro, né, que é domingo, né, domingão, o primeiro movimento que a gente tem é a 1h21 da madrugada. É uma oposição, um aspecto de 180 graus entre Lua e Marte. O enfrentamento de Lua e Marte, ele é sempre um tanto desafiador, né? Porque Marte é aquele astro vinculado às questões das disputas, da energia, da luta, da briga, mas também da produtividade. O que acontece durante esse aspecto é que a Lua está aqui no seu domicílio bem forte e Marte está exaltado. Então é uma disputa poderosa, mas ela não incentiva muito uma iniciativa de risco, não incentiva iniciar qualquer tipo de atividade em que você tenha que debater, competir, né? Que tenha o outro como um contraponto, por exemplo, né? Assim como também não é um momento ideal para diálogo nem conciliação. Ela tem aliás, o domingo todo tem por clima bem a reserva, a resistência, a manutenção, acolhimento, aconchego. Então, não é um dos melhores dias para grandes atividades que requerem uma mudança drástica de direção, né? Ou qualquer assunto que porventura nem seja você quem esteja decidindo, mas a própria vida te levando para algo muito diferente, fora do habitual, pode ser difícil para se encaixar no clima, porque há um clima maior de defesa, de recolhimento. Bom, em assuntos muito diários, bem cotidianos, esse potencial ele pode ser adequado, interessante aí para organização, para a manutenção, para a correção das coisas, para um aprofundamento bastante minucioso, porque ele tem uma relação com a atenção bem minuciosa, bem pequenininha, né? Quando for às 2h45, na madrugada ainda, então agora é a oposição entre Lua e Vênus. E essa oposição, como tem Vênus na jogada aqui, ela já pede um pouquinho mais de atenção sobre os assuntos da moeda, as compras importantes, investimentos, a sua atenção. Vênus também é o astro que está bastante relacionado à satisfação, ao desejo, né? Ao atendimento das coisas que nos agradam. Então, quando a Lua ela aplica esse aspecto de oposição a Vênus, a gente entra numa dificuldade entre conciliar necessidades e desejos. Então mantenham atenção a esse momento aqui. Bom, vai ser na madrugada, então talvez muitos de nós nem percebam essa característica. Bom, no domingo nós vamos ter só esses dois movimentos. Então todo o clima do domingo ele é um clima mais de reserva, ele não é veloz, ele não tem aquele pique, né, animado, não tem aquela característica de muito brilho, de muita vontade de diversão. Mas é lógico que se você tiver atividades de diversão e de entretenimento, elas podem acontecer. Só não acredito que ela seja muito favorável para risco, para grandes ousadias, para mudar de direção de uma forma drástica, para aplicar mudanças muito ousadas, né? O próprio clima já tem mais essa tendência à reserva. E aí nós chegamos aqui no dia 14, pessoal, às 7h27 da manhã,
a Lua vai aplicar um aspecto de oposição 180 graus a Mercúrio. Então aqui no gráfico nós temos a Lua aqui ó, no suspiro final de Câncer e Mercúrio aqui no suspiro final de Capricórnio. E Mercúrio já está alcançando a velocidade média dele, né? Então essa oposição ela acaba sendo importante, eu diria interessante para a concentração. Às vezes um tanto detalhista, então assim pode ser favorável se aprofundar em alguns temas, não só de estudos no sentido técnico, né, informações novas e tal, mas se você durante a sua rotina lida com algum assunto um pouco mais que necessita um pouco mais de concentração, vai sentir esse clima de profundidade e tal, né? O que acaba não sendo muito favorável para uma expressão, uma comunicação e uma velocidade nos assuntos de uma maneira geral. Então, assim, se você tiver com uma intenção de fazer alguma coisa rapidinho, do tipo, vou ali e faço alguma coisa rapidinho, você já vai perceber que esse rapidinho não vai funcionar muito bem. Ou se você estiver realizando uma atividade e você falar assim, vou fazer assim de qualquer jeito, depois eu volto, corrijo e tal. Também não é tão legal. Essa característica, além dela pegar os dois astros nos graus finais, né? Mercúrio está aqui no finalzinho de Capricórnio e a Lua no finalzinho de Câncer. Ela fala de dois signos que têm uma natureza mais né? Mais reservada. Então, nada passa muito batido, né? Há uma tendência um pouco mais crítica, há uma tendência minuciosa, há uma tendência a olhar a pequenos detalhes, né? Então, mantenha atenção também a esse tema. Ela não é propriamente assim eloquente, dura ou teimosa, mas tem um perfil de detalhe, né, de uma observação pequenininha, tal. Pode até ser um momento que merece uma atenção sobre os assuntos burocráticos, assuntos de agendas, por exemplo, ou qualquer assunto que envolva a transmissão de conhecimento, de informação de uma maneira geral, tá? Então, olhem pequenos detalhes, não deixem de observar. Se forem postar alguma coisa, olha tudo nos mínimos detalhes, tá bom? Durante a manhã ainda nós vamos ter a Lua aqui ingressando no signo de Leão. Então, esse clima um tanto mais reservado, um pouco mais calmo, ele muda um pouquinho, né? Porque o Leão é um signo quente. Então, vocês vão perceber que ali, a partir das 8h17, que é o momento exato do ingresso do Sol em Leão, vai se criar uma energia, uma motivação um tanto maior do que ali no início, bem no início da manhã. Porque o Leão é a terra do Sol, né? É o signo regido pelo Sol. Então, essa expressão de ânimo, de motivação, ela se empolga. Não é veloz, gente. Ela não é apressada, não é impaciente, nem é tão ansiosa, mas ela traz mais motivação e brilho mesmo, mais definição nas coisas, né? E quando for no início da noite, o Mercúrio ingressa aqui no signo de Aquário, às 18h53. Ele vai ingressar em Aquário aqui na quinta casa. A quinta casa é uma casa alegre, né? Diversão, entretenimento. Vocês perceberam que nesses gráficos aqui dessa semana, eu não dividi o mapa por signos inteiros, né? Na verdade, foi um erro mesmo aqui, um lapso. Mas, porque eu tive que reinstalar o meu software, então eu esqueci de configurar, tá, gente? Então tá aparecendo aqui com a divisão por quadrantes. Mas Mercúrio, como um planeta de comunicação, trâmite, né, de conversa, das trocas de uma maneira geral, entrando no signo de Aquário, ele sai daquele campo técnico e detalhista, né, organizado do pensamento, das ideias da comunicação, e entra no território bem mental, né, eloquente, fixo também. O Aquário é um signo fixo, então há uma presença maior, vamos dizer assim, uma firmeza maior, uma definição sobre pensamento, sobre ideias. Então, vocês vão perceber que esses momentos de Mercúrio em Aquário, eles trazem pensamentos novos, ideias novas, às vezes algumas um tanto fora do habitual, né? Mas é o que a gente tem para esse momento do Mercúrio no signo de Aquário. No nível pessoal, esse trânsito do Mercúrio em Aquário, que é bem rápido, o Mercúrio se movimenta rapidamente, pode ser interessante para estudos, né? Que não necessitam de um aprofundamento tão minucioso. Eu diria mais captar ideias, né? Quando a gente vai estudar um tema, por exemplo, a gente inicia pela introdução, né? Pegando os assuntos de uma maneira geral para depois se aprofundar. Então, são esses momentos iniciais dos estudos onde a abordagem é mais genérica que a gente tem um pouco mais de facilidade. Mas também o Mercúrio em Aquário, se vocês observarem em termos de notícias do mundo, ele acaba gerando um campo de dispersão, assim, por exemplo, são muitas informações, ideias, às vezes controversas, né,
ao mesmo tempo, né? Porque o território de aquário, ele tem umidade, tem calor, apesar de ser fixo. Então, assim, há diferenças que convivem, né? Ao mesmo tempo, né? Então, assim, ele não seleciona uma ou outra e nem mistura tudo. Ele diz sobre várias coisinhas que se desenrolam ao mesmo tempo, tá? Dia 15, gente, é terça-feira. Primeiro movimento é às 17h38, que é uma oposição de Lua com Saturno. Esse é um clima duro, né? Na verdade, o único movimento do dia 15. Ele é duro porque a Lua está no signo de Leão, que é um signo fixo. Saturno está no seu domicílio no signo de Aquário, né? Então, essa tendência a não ter uma rapidez, uma velocidade nos assuntos, ela é presente principalmente aqui no final da tarde, início da noite. Então, vocês perceberam que durante toda a manhã não há novos aspectos no céu, né? Então, mantenha atenção aí sobre os inícios. Mas principalmente quando a Lua entra em oposição a Saturno, um campo burocrático, um campo de lentidão para os assuntos fluírem, um campo de eloquência, né? Assim, há um momento em que nada é leve, né? E ele tem um tom um pouco mais sério ou argumentativo, né? Ele tem uma tendência bem teórica. Não é nem de longe uma característica interessante para investimentos, não é também uma característica interessante para conversas importantes, reuniões, definições de assuntos, né, de uma forma geral. Essas oposições de Lua com Saturno, elas tornam um clima muito fechado, assim, um pouco chato, meio cinza mesmo, né? Não tem nem um pouquinho de ânimo. E aí no dia 16, bom, dia 16 é aquele dia bem movimentado. Mas o primeiro movimento é às 11h28, quase no meio do dia, que é uma conjunção de Vênus com Marte, né? Exatamente em 16h53 de Capricórnio. Vai acontecer bem aqui na casa 9, né? Para o horário de Brasília, na cidade de Brasília também. E, bom, Marte está aqui exaltado e essa configuração ela tem um tom produtivo, ela não é propriamente romântica, a gente tem nada de romantismo, a gente está falando de Capricórnio, que é um signo de seco, né? Melancólico, é frio e seco, de um clima de construção, de produtividade, de manutenção dos assuntos e pode ser produtiva no sentido de investimentos desde que eles sejam moderados, né? Eu não vejo muito assim o extremo do conservadorismo, mas também não estimula investimentos de risco, seja em fundos, ações, qualquer que seja o tema bancário, né, tal, financeiro, ou em compras mesmo, né, investimentos em produtos, né. Ela não tem nada de ousadia, mas ela tem de organização. Então eu penso assim, que se a ideia for investir, guardar dinheiro, por exemplo, é um pensamento sobre médio e longo prazo, ele fica bem mais fácil do que um pensamento de curto prazo. Ao invés de ter aquele pensamento sobre uma guinada, uma bolada que se pode conquistar em pouco tempo, a ideia aqui é de manter o foco, né? Por isso que os investimentos de médio e longo prazo podem ter uma resposta um pouco mais positiva, né? E mesmo para atendimento dos seus desejos e interesses nesse sentido, de estética, de beleza, desse tema, de uma forma geral, né? Tudo que se desenrola com um pouco mais de paciência, pensando nessa ideia organizada, concentrada, tal, funciona melhor do que aquela coisa abrupta, né? Radicalizar, tá? Não é uma influência para radicalizar. Agora, o Marte em Capricórnio ele tem tudo a ver com produtividade, então pode ser um bom momento para a produção de uma maneira geral, né? Então a gente tem aqui esse clima do meio do dia aqui, né? 16, bastante favorável à manutenção. Ele não é assim empolgado, gente, ele não tem aquele clima de super satisfação, de ânimo de vamos curtir, né? E deixa pra lá, não, né? A gente tá falando de Capricórnio, que é regido por Saturno. Então, esse clima da reserva, ele tem junto com a construção, né? Junto com a permanência, junto com a manutenção das coisas, tá? Então, ele tem esse tom aqui. E aí, depois a gente tem às 13h56, para o horário de Brasília, é o momento em que a Lua aplica uma oposição ao Sol. Essa oposição, apesar de ter a Lua no seu ponto máximo de brilho, para nós aqui no Brasil, ela vai acontecer durante o dia, né? Mas ela é bem interessante porque ela cria uma recepção aqui para o Sol, né? Ela tá num aspecto, ela tá bem na casa do Sol. E isso anima um pouco, né, o dia. Então vocês vão perceber que depois aqui da formação da fase cheia há um ânimo um pouco mais elevado no ar, né?
Ainda assim, nós estamos falando de uma oposição de signos fixos com os luminares em signos fixos. Então, ela é firme, ela é determinante, ela não é suave. Ela pode ter num nível de informação, comunicação envolvendo aqui, ó, casa 3, a lua cheia acontece na casa 3, esse ambiente do ensino básico, esse ambiente que envolve comunicação, notícias, né? Os assuntos do dia a dia, eles podem ter um impacto bem forte. E a oposição ela encontra a casa 3 com casa 9, né? Principalmente o Sol na casa 9, que é uma casa do ambiente das leis de maneira geral, né? Se a gente pensar no sentido legal, né? As leis estariam aqui, o senso da justiça estaria aqui na casa 9. Mas também a gente pode pensar em outros temas como o da religiosidade, porque a casa 9 estaria mais vinculada a templos, os ambientes maiores da religiosidade, enquanto aqui a casa 3 está realizada a prática cotidiana da religiosidade, né? Então esses envolvimentos de casa 3 e casa 9 são fortes. Outro tema desse eixo aqui é o que envolve estradas versus o território aéreo ou marítimo, né? Então a gente tem esses temas que envolvem trânsitos, aeroportos, as estradas também como alguma coisa aí no palco dos dias. Percebam que a quadratura com os nodos lunares, né? Então não é assim tão leve, apesar de ter uma recepção aqui para o Sol, né? No signo de Leão não são dias muito leves, mas eles trazem esse impacto sobre os assuntos do ensino básico, principalmente na casa 3, da comunicação cotidiana, notícias impactantes que a gente pode ter nos próximos dias, né? E temos o ascendente aqui no signo de Gêmeos, com Mercúrio que acabou de ingressar em Aquário, e Mercúrio está aqui fora de curso ainda nesse momento aqui da formação da fase cheia. Como o Mercúrio também é vinculado à comunicação geral, então vocês vão perceber muito burburinho aí em alguns temas. Mas, gente, não é nada muito fora do habitual, eu penso, porque esse clima de lua cheia em signos fixos, ela não tem uma expressão da novidade, ela tem uma expressão da resistência. Então, os choques de ideias, de opiniões, né, ideológicas, principalmente, como a Casa Nova envolve bastante sistemas ideológicos e tal, fica bem no ar, né? Então, eu penso que são aí alguns 15 dias um pouquinho tensos, controversos, algumas coisas não se encaixam muito bem. Duros mesmo, né? Duros na queda. Às 17h42 a lua ingressa em Virgem, né? Então vocês perceberam que a lua cheia ela vai acontecer nos graus finais. Eu penso nos graus finais como graus que não trazem novidades, né? Eles estão no fim dos signos, então ela é dura, mas não tem tanta novidade no ar. Aí a lua ingressa em Virgem, 17h42 no final da tarde. O ingresso da lua no signo de Virgem diminui um pouco a barulheira, né? O Virgem ele é um signo yin, né? Feminino e tal, então ele vai diminuir. E o campo do signo de Virgem, ele tem uma tendência um pouco mais organizada, mais centrada, mais pacífica, assim podemos dizer. É mais voltado para as coisas cotidianas do que grandes assuntos de uma forma geral, o que é bem interessante, né? Certo? Bom, gente, e ainda vamos ter Mercúrio alcançando a máxima distância em relação ao Sol. Aliás, esse dia 16, ali bem pouco antes do Sol nascer, ele pode ser interessante para você ver no céu, Mercúrio. Mercúrio é difícil de ser visível no céu porque ele está sempre muito perto do Sol, mas neste dia 16 ele vai chegar aqui ao máximo de distância, então é possível vê-lo um pouco antes do amanhecer, tá bom? Ali no horizonte leste, quem tiver vontade de ver ali, né? Estiver acordado. E o Mercúrio, então, nessa máxima distância, ele está bem distante da característica de combustão, não está sob os raios do Sol, ele acabou de ingressar em Aquário, então uma tendência bem eloquente, né? Bastante eloquente desde que Mercúrio ingressou em Aquário. Então esse dia 16 é um dos dias mais movimentados no céu e que pode gerar uma certa agitação, mas é uma agitação dessas comuns que a gente tem visto nos últimos tempos, de alguém dar uma declaração, fala alguma coisa em mídia de maneira geral e aquilo se torna o assunto dos dias seguintes, né? São temas que eles vêm com tudo, né? Tem essa potência, assim, mas não são tão leves, né? Enfim, características de Mercúrio em Aquário. O dia 17 já muda um tanto o quadro, gente. A gente tem aqui ó, a Lua aplicando uma oposição a Júpiter
E essa oposição, ela traz um pouquinho de choque, isso vai acontecer à tarde, né? Ela traz um choque forte entre o ideal, o sonho, a perspectiva e expectativa versus o cotidiano, né? Uma lua em virgem para mim tem tudo a ver com o cotidiano. Se choca bem. Outra coisa, gente, é que Júpiter está muito bem em peixes ali no domicílio noturno. Acontece bem com Júpiter na casa 9, uma casa de ideias, de justiça, de religiosidade, né? E a Lua aqui na casa 3. E essa condição, ela frustra um pouco a prática. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja ali realizando uma atividade importante no seu dia a dia, pode ser de trabalho ou não, e você tem em mente algumas expectativas e perspectivas em relação ao resultado daquilo. Essa oposição, ela fala exatamente do resultado, da possibilidade do resultado final ficar muito distante daquilo que você espera. Mas esse clima de distância entre realidade e idealismo, ele está fluindo no ar sobre todos os temas, né? Não é só sobre produtividade de trabalho. Então mantenha atenção ao quanto vocês idealizam, sonham com as coisas, quanto vocês tentam assim, ter um pensamento muito distante da realidade para a realização. Outra questão é que são os temas da religiosidade mesmo que ficam na pauta, né? Se a gente pegar a sensibilidade versus a praticidade, está um pouco distante. Então, muitas vezes dá aquela sensação, né? Vontade, interesse em meditar, em se aprofundar, ir para uma visão um pouco mais mística, mas ela não se concilia com a realidade. Então, assim, é um choque aqui, uma distância um tanto grande, né? Mingua bem as expectativas de uma forma geral, tá? Outra coisa que pode pegar um pouco um sentido de injustiça. Então, assim, temas relacionados a alguns assuntos, né, vinculados a injustiças, aí podem vir à tona durante esse período, tá? Mantenha atenção aí que vocês forem falar aí, tá, gente? Bom, aí o dia 18, pessoal, às 2h47 na madrugada, a Lua vai aplicar um aspecto harmonioso a Vênus. Naturalmente ele seria muito legal, mas essa troca de posição entre Virgem e Capricórnio, para esses dois astros, é bem ruim, né? Porque aqui em Capricórnio a Lua tem debilidade, aqui em Virgem Vênus tem debilidade. Então, merece uma atenção sobre investimentos. Não é que ele intensifica desejo, porque nenhum nem outro aqui ampliam muito sensação de desejo, né? Mas exatamente o contrário. Eu penso assim que satisfações, né, que assim que a busca por satisfação, tal, ela cai num campo que tá aquém daquilo que agrada. Vamos supor que você tenha um interesse em adquirir certo produto e tem em mente certas características para aquele produto. Ao se deparar com o momento da compra, é bastante provável que fique muito distante, que as suas reais possibilidades estejam bem distantes daquilo que você deseja ter. E não só com compra, mas com sentimentos, com emoções de uma maneira geral, né? Então, assim, o aspecto em si, ele não cria um campo de facilidade por causa das trocas entre os signos. Agora, ele tem um quê de simplicidade, né? Ele tem um quê de é, ir para o caminho mais simples do que para um caminho mais glamouroso, tá? Então, assim, procurem pensar, refletir sobre essa ideia nesse momento. Bom, depois vai aplicar o mesmo aspecto, mas agora a Marte, né? Esse já não tem uma troca tão desafiadora, para Marte não é tão ruim. Vai acontecer na madrugada também. Mas ele continua trazendo uma proposta positiva de produção, né? Então, assim, a característica de realização produtiva é bem melhor do que atendimento de satisfação geral. Mas vai acontecer bem no meio da madrugada, né? Então a gente talvez não aproveite tanto esse potencial, mas ele seria bem interessante para cumprir com as atividades, para chegar ao resultado, para cumprir com os processos das coisas. É bem interessante, né? Não desvia o foco, né? E cumpre com o que é esperado, muito legal. Aí depois, gente, às 13h43 é quando o Sol ingressa no signo de Peixes aqui. Bom, o ingresso do Sol em Peixes alivia o Sol do ponto de debilidade. Só que aqui em Peixes, nos 30 graus, o Sol não tem nenhum poder, ele está peregrino, né? Mas ele está na casa de Júpiter, gente. E Júpiter está muito bem colocado. Então, o Sol em Peixes, para esses 30 dias, tem o potencial de Júpiter, né? Que está muito bem.
e vai ingressar ali na casa 9. Vocês viram que muitos momentos desta semana tem os aspectos acontecendo com planetas na casa 9. A casa 9 é a casa da espiritualidade, da religiosidade, do misticismo, da justiça também, né? Do ensino superior, das viagens, do espaço aéreo, né, gente? Então, os assuntos envolvendo aeroportos, aeronaves, né? Trânsito, né? Aéreo, eles é bem provável que fiquem em pauta. Mas uma tendência mais vinculada a peixes é essa mais sensível, mais mística, mais religiosa, né? Mais voltada para os temas. Então, como Júpiter está no seu domicílio noturno, esse período do Sol em Peixes ele se torna interessante exatamente por essa profundidade mais mística, né? O entendimento das coisas além de um ponto um pouco mais óbvio, acentua um pouco mais da criatividade e tal. Ele torna também um clima geral mais esperançoso, gente, tá? E isso no dia 18, aí a gente chega aqui no dia 19, nós vamos ter a Lua ingressando em Libra na virada do dia 18 para o dia 19, né? Meia-noite e 51. E aí o ingresso da Lua no signo de Libra anima um pouco mais, porque Libra é um signo quente, né? Cardinal, então ele vai imprimir um pouco mais de velocidade, já não tem mais aquele clima tão de simplicidade, né? Território de Vênus, então assim, a Lua no signo de Libra, ela torna o clima mais suave. E depois que a Lua ingressar aqui em Libra, lá no meio da manhã, ela vai aplicar um aspecto harmonioso a Mercúrio, que acabou de ingressar aqui no signo de Aquário. Gente, então esse momento aqui da manhã, ele é muito interessante para a comunicação, para a troca, ele é leve, ele é bem legal mesmo para a interação, né? Então, as atividades realizadas em grupos, as atividades de ensino, as atividades que tenham a ver com a troca cultural, com a comunicação de uma maneira geral. E, gente, vocês perceberem então que essa semana é uma semana de bastante movimento, né? E de alguns aspectos interessantes, como eu falei para vocês, a gente tem muitos movimentos acontecendo entre casa 13 e casa 9, a própria fase cheia, o próprio ingresso do Sol acontece no momento, né? Para o horário de Brasília, o local de Brasília, com tanto Sol como Júpiter ali na casa 9. Então, esse tema que envolve viagem, envolve os outros países, né? Questões que estão se desenrolando, como esse clima entre Rússia e Ucrânia, né? Eles vão tomar o palco desses próximos dias aí, tá bom? Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilha também, gente. Mantenha atenção aqui. E vamos que vamos aí. Eu vou postar para vocês então aí as datas de lives, tá bom? Um abração para vocês. Até a próxima.